Bom, antes de mais nada, eu queria já agradecer a presença de todos nesse evento do Núcleo PX Facamp Campinas. Na realidade, leva o nome de PX Campinas, mas nós abrangemos 91 cidades do interior de São Paulo. Esse é o nosso 14º evento desse tipo. Esse tema, preços na exportação, é sempre um tema muito demandado e vocês vão perceber aí que o Thiago Terra tem uma expertise muito grande em relação a isso. Hoje o Núcleo tem em atendimento, em torno de atendimento em empresas já com o plano de exportação finalizado, mais de 130 empresas. Nossa meta até o final de 2022 é capacitar 200 empresas. Nossos técnicos já fizeram mais de 1.200 visitas técnicas online, que dá uma média aí de 150 a 200 visitas por técnico. Isso nos deixa muito felizes, porque isso não é só para o trabalho do núcleo, nós temos 8 técnicos e 2 pessoal de apoio, mas também, obviamente, pelas marcas, né, envolvidas, a PEX Brasil, sempre nos apoiando com a metodologia, sempre nos apoiando em sanar as nossas dúvidas, em encaminhamento de demandas de empresários. E, obviamente, a própria Facamp, que é uma faculdade, uma escola de negócios muito conhecida no interior de São Paulo, com mais de 20 anos de existência, formando líderes, executivos e profissionais para o mercado. Sem muitas delongas, eu também queria agradecer os nossos parceiros, prefeituras, alguns aqui presentes, os CIESPs, associações comerciais, que também têm nos ajudado, não só na divulgação dos nossos eventos, mas também na divulgação do próprio núcleo, que nos ajuda na captação de empresas. E, por fim, sem sombra de dúvida, agradecer a equipe que tem trabalhado conosco aí. Nós começamos em 22 de fevereiro de 2021 e hoje já estamos aí inteirando um ano muito produtivo, excelente ano para o núcleo aqui de Campinas e região. Espero que 2022 também possa, com a contribuição de todos vocês que nos assistem, que nos aconselham, que nos sugerem, que possa ser um ano promissor também, né? Um ano de grandes realizações. Então, sem muita delonga, eu vou passar a palavra a Josiane, que é uma das nossas técnicas aqui, e ela que vai conduzir o trabalho. Eu agradeço novamente a todos e, ao final, eu volto para algumas informações. Josi, por favor. Muito obrigada, Olavo. Todos me ouvem bem? Perfeito. Todos me ouvem? Ótimo. Sim. Boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar formalmente mais uma capacitação coletiva do PEX, nosso programa de qualificação para exportação. Eu vou passar a palavra ao Tomás, um dos nossos técnicos extensionistas do Núcleo de Campinas. Ele vai falar brevemente sobre o funcionamento do PEX para os empresários aqui presentes que estejam iniciando os atendimentos no programa e para aqueles também que buscam iniciar a internacionalização de uma forma planejada e segura e possuem dúvidas sobre como o PEX poderá ajudá-los. Então, ele vai fazer uma explanação breve sobre o programa, introduzir um pouquinho da nossa metodologia, antes da gente começar a nossa capacitação com o Thiago. Tomás, fica à vontade, a palavra é sua. Olá, Josi, obrigado. Todos conseguem me ouvir bem? Perfeito. Sim. Ok, pessoal, antes de seguir com a capacitação, eu vou fazer uma breve apresentação sobre o programa PEX. Vou falar sobre o objetivo do programa, o que nós fazemos ao longo dos atendimentos e como que a gente pode ajudar a sua empresa. O PEX é o programa de qualificação para exportação desenvolvido pela Agência Brasileira de Exportações, que qualifica empresas para exportar. O objetivo do PEX é preparar as empresas brasileiras para exportar. Nosso objetivo é que, ao final do programa, as empresas atendidas saibam o que elas precisam fazer para iniciar as exportações de uma maneira planejada e segura. E por isso, nosso atendimento cobre todos os assuntos que as empresas brasileiras precisam saber antes de exportar. Então, por exemplo, quais são as condições que as empresas têm que cumprir para exportar? Como fazer prospecção de clientes no exterior? Quem pode te ajudar a fazer adequação de produto e embalagem? Logística, despacho aduaneiro, contrato de câmbio.
são todos temas que nós tratamos aqui no PayEx. Em nossos atendimentos, a gente elabora um plano de exportação para que as empresas estejam prontas para exportar em até 2 anos. E como que o PayEx funciona? A dinâmica dos atendimentos ela é simples. A gente faz reuniões semanais com as nossas empresas, seguindo um plano de trabalho que tem sido aperfeiçoado todo ano e que trata desses temas que a empresa tem que conhecer para exportar. Então, a ideia do PayEx é realmente passar por diversos temas, todos relacionados à exportação, para você saber o que você tem que fazer quando você encontrar um comprador estrangeiro. Então, dúvidas como, minha empresa está pronta para exportar? Qual que é a melhor forma de enviar o produto? Como que vai ser a negociação internacional? Como que eu vou formar o preço do nosso produto? Como que eu vou buscar mercado? É a nossa tarefa do PayEx te orientar nesses caminhos mais adequados no mercado externo. E, ao final do processo, todas as empresas que participam do PayEx recebem um estudo de mercado com informações sobre o produto que vai ser exportado, mercados-alvo desse produto e todos os assuntos que a empresa tem que ficar atenta para que a exportação tenha sucesso. A instituição idealizadora desse projeto é a Apex, Agência Brasileira de Exportações, que faz atividades de promoção comercial para promover os produtos e serviços dos brasileiros no exterior. Então, missões comerciais, rodadas de negócios, apoio à participação das empresas em feiras. E, claro, uma das iniciativas da Apex é o PayEx Campinas, o nosso programa que prepara as empresas para exportar. Depois do PayEx, aliás, nós indicamos as nossas empresas para essas atividades de promoção comercial, para que elas realmente encontrem um comprador. Então, o PayEx Campinas é, de certa forma, uma porta de entrada na Apex, porque depois da qualificação, os serviços de promoção comercial vão estar mais acessíveis aos participantes. Em Campinas, nós temos um convênio com a Facamp, a Faculdade de Campinas, que nos dá o apoio, o suporte institucional para qualificar as empresas do programa. Atualmente, como o Olavo comentou, nós estamos atendendo em todas as cidades da região metropolitana de Campinas e algumas cidades adicionais, porque o atendimento tem se dado de maneira remota. Nossa equipe tem 8 consultores que atendem as empresas de forma individual, temos 2 estagiários, um monitor que supervisiona os atendimentos na região de Campinas, ou seja, todas as nossas empresas têm um consultor à disposição para fazer reuniões e por trás desse consultor tem toda uma equipe pronta para auxiliar com dúvidas e informações gerais. Todos os consultores assinam um termo de confidencialidade para participar das visitas, das coletas de dados. Então, os dados e informações das empresas estão sempre protegidas ao longo dos atendimentos. Então, empresas pequenas ou médias que têm interesse em saber mais sobre exportação, têm interesse para exportar, falem com algum dos nossos consultores, procurem a Apex Brasil, deixem um e-mail aqui no nosso chat para a gente entrar em contato. Basta ter um produto ou um serviço exportável e já dá para fazer parte do PayEx. E a parte mais interessante é que o programa é completamente gratuito, 100% focado no comércio exterior, não tem custo nenhum para as empresas envolvidas, porque o projeto é sem fins lucrativos. A única contrapartida que a gente exige das empresas é realmente ter tempo para fazer as reuniões, para sentar com os nossos técnicos, e empenho para seguir o atendimento até o final do programa. Com isso, eu encerro aqui minha breve fala sobre o programa PayEx. Josi, eu passo a palavra novamente para você e boa qualificação. Obrigada, Tomás. Pessoal, eu gostaria de pedir inicialmente 2 favores a vocês. Primeiro, que nos sigam em nossas mídias sociais, nós temos o Instagram, o LinkedIn. Regularmente, a nossa equipe posta conteúdos nas nossas redes sobre comércio exterior. As gravações das capacitações anteriores também estão disponíveis nas nossas mídias sociais. Alguns casos de sucesso também nós colocamos nas mídias sociais, casos de sucesso de empresas que foram atendidas pelo PayEx e expandiram seu percentual de exportação ou realizaram as suas primeiras exportações. E notícias, atualizações sobre comércio exterior que vão ocorrendo a todo tempo, regularmente são colocadas nas nossas mídias, então eu gostaria de pedir que vocês nos seguissem também por lá para ficar a par de tudo que acontece. E um segundo favor é que assinem a lista de presença, que vai ser disponibilizada em nosso chat, agora no início e também no final da capacitação, sobretudo para as empresas que têm a necessidade, né, de começar essa internacionalização e buscam ser atendidas pelo PayEx. Através dos dados que vocês deixarem nessa lista, nós poderemos entrar em contato com vocês
e iniciar os atendimentos. Então, esses são os 2 favores que eu gostaria de pedir. Essa vai ser a nossa primeira capacitação coletiva de 2022. O tema tratado, como o Olavo já disse, vai ser formação de preço internacional, um tema extremamente importante. Muitos empresários têm dúvidas sobre como iniciar a formação de preço, quais os fatores que vão influenciar nesse processo, e esse é um ponto estratégico na inserção das empresas no mercado externo. Quem vai fazer essa apresentação para a gente é o nosso técnico, Thiago Terra, aqui já apresentado pelo Olavo. Ele já realizou outras capacitações com esse mesmo tema, mas sempre há novas abordagens, novos olhares e demandas que as empresas atendidas trazem para a gente, e ele vai abordar novas atualizações aqui nessa nova capacitação sobre o tema de formação de preço internacional. Fiquem à vontade para, durante a apresentação, colocarem questões no chat. Ao final da apresentação, nós vamos abrir para as perguntas. Eu gostaria de pedir a gentileza que mantivessem os microfones desligados durante a apresentação. As câmeras fiquem à vontade para manterem ligadas ou não. Só por uma questão da gente poder ter uma apresentação bem tranquila. E assim que finalizar, eu abrirei para as perguntas, e aí a gente pode abrir os microfones novamente e fazerem as perguntas também, ou disponibilizarem já no chat. Tiago, pode ficar à vontade para começar a sua apresentação. Boa tarde a todos, boa tarde aos empresários e empresárias aqui presentes hoje nessa capacitação coletiva. Eu agradeço muito a participação de todos. É um prazer para mim estar aqui novamente, falando sobre um tema muito importante para quem quer exportar, que é a formação do seu preço para o mercado externo. Obrigado, Josi e ao Tomás, que fizeram as devidas apresentações. Eu e o resto da equipe aqui estamos muito orgulhosos. Eu acho que nós vamos perder você para algum canal de transmissão de televisão aí, tá, Josi? Bom, também agradeço aqui a participação dos outros demais técnicos de outros núcleos. Eu vi aqui rapidamente o Manuel, lá da Unicinos, do Rio Grande do Sul. Foi meu colega de Apex, na época que trabalhamos na Apex juntos. O Manuel é um especialista em inteligência. Agradeço a participação, Manuel, mas também agradeço aos outros técnicos que eu não acabei não vendo, outros participantes de outros núcleos. Mas vamos ao trabalho, né? Eu vou compartilhar de imediato aqui uma tela com vocês todos, para que a gente possa iniciar o nosso trabalho aí do PIEX, aí, tá bom? Do formação de preços para exportação. Você só me confirme se vocês estão vendo a minha tela, por favor. Estamos vendo, Thiago, só colocar em modo apresentação, por favor. Vai entrar agora. Vamos lá, então. Então, gente, boa tarde de novo. Nós vamos começar agora a falar um pouquinho sobre a questão de formação de preço. Por que será que nós devemos formar preço se a gente já tem preço no mercado externo? A gente já tem um preço no mercado interno, aliás, perdão. Por que eu tenho que formar preço? Porque não é só converter por dólar. Será que é só isso? Então, essa... Tiago, só um minutinho, desculpa interromper. Primeiro que a sua tela, para mim, ela não está ainda em modo apresentação. Não sei se houve algum problema. Enquanto a gente resolve isso, eu gostaria só de ressaltar aqui a presença do empresário Carlos Lucchini, que é diretor da empresa Fluxo Sistemas de Jundiaí, que vai falar um pouquinho para a gente também sobre a experiência dele com a formação de preço ao final da apresentação do Tiago. Carlos, muito obrigada pela presença, pela disposição em estar conosco aqui nesta tarde. Vocês veem minha tela agora, Josi? Agora sim. Muito bem. Então, vamos lá. Eu falava sobre a importância da formação de preço, mas pergunto eu, se eu sei o meu preço no mercado interno, não é só converter para dólar? Será que não é só isso? Bom, de imediato eu posso falar para vocês que não. Tem muito empresário que acaba fazendo isso quando vai começar a exportar e acaba podendo ter algum tipo de problema. Então, o objetivo dessa capacitação coletiva é a gente passar alguns conceitos e algumas ferramentas e algumas informações que possam ajudar o empresariado a se preparar para o mercado externo, utilizando, então, a maneira correta
de formar preço, tá? Nós vamos ter aqui, como a Josi falou, um depoimento do empresário Carlos ao final do nosso processo aqui, da nossa apresentação, que vai ser muito gratificante para também a gente ouvir o lado do empresário, que é fundamental nesse processo. A nossa apresentação, nós vamos fazer ela em algumas partes, né? Nós vamos falar um pouquinho do que antevém a questão da formação de preço, e depois nós vamos olhar ela de um ponto de vista de usar planilhas e um site gratuito fornecido pelo governo federal, que ajudam a gente a calcular esse preço nosso do mercado externo, ok? Então, aprenda a formar o preço para o comércio exterior, é o tema dessa nossa capacitação coletiva, e nós vamos começar aqui, eu já comecei falando, né, da importância. A primeira importância é que os compradores internacionais, se você chegar para eles e oferecer o preço em reais, muito provavelmente eles vão ouvir, vão se virar e nunca mais vão querer trabalhar ou negociar com a sua empresa. Os compradores internacionais sempre esperam ouvir o preço ou uma tabela de preços em dólares, ou em euros também, mas o mais comum é em dólares. Então, nós precisamos converter o seu preço de mercado interno em dólares. Por quê? Para a gente poder se comunicar com esse comprador. Também é importante porque os despachantes aduaneiros e órgãos governamentais, tanto aqui no Brasil como no outro país, no país que vai ir a nossa mercadoria, também recebem essa informação em dólares. É muito importante. E mais do que isso, né? Eu tenho que comparar o meu preço com o preço que está sendo praticado pelo mesmo produto que eu fabrico lá no outro país. Como vou fazer isso sem ter uma conversão, uma moeda comum entre eles, para poder avaliar se o meu produto lá no outro país, vamos imaginar que eu queira vender para o Afeganistão ou para Portugal, e eu não sei quanto que vale o preço lá, né? Como é que o meu preço vai chegar lá? Vai chegar competitivo? Eu preciso levar em consideração todos esses fatores aí, por isso que é importante calcular. E, obviamente, para a gente também entender e usufruir dos benefícios da exportação. O Brasil oferece benefícios para as empresas exportadoras que ajudam o produto a chegar mais competitivo. Quanto que é esse benefício? Quanto que é esse benefício do ponto de vista da tributação da minha empresa? A minha empresa é do lucro real, lucro presumido, é de um jeito. É do lucro, é do simples, é outro. Vamos também tentar olhar um pouquinho esses lados para a gente poder avaliar todas essas circunstâncias. Essa tela aqui eu gosto muito de apresentar, porque é bacana para você entender um pouquinho essa dinâmica. Olha só, ao lado esquerdo da sua tela está a sua fábrica. E eu tenho um preço, o qual eu vendo os meus produtos, eu pratico no mercado interno. Esse preço está ali. Só que quando eu for vender lá para o mercado externo, o preço que você tem no mercado interno, necessariamente, não será o mesmo que será praticado lá no mercado externo. Eu já ouvi muitas vezes o empresário fazer uma viagem para o exterior e chegar e olhar o preço lá no outro país e dizer, nossa, eu vou vender fácil o meu produto porque o meu é competitivo. Só que ele acaba esquecendo desse meio, daqui da fábrica dele até o cliente final. Tem toda uma logística, tem a parte de despacho aduaneiro, tem o transporte internacional, que deve ser considerado para calcular o preço final aqui. E é esse preço final que a gente vai ter que comparar para saber se o nosso praticado será competitivo ou não. Então, é muito importante calcular o preço de exportação por causa dessas variáveis. Não é uma mera conversão. Eu também tenho que ter um pouco de técnica e conhecimento para que ele ocorra. Ok? Então, é importante que o preço seja formado antes do empresário sair para uma negociação. Não vá para uma negociação sem ter calculado este preço, tá? Então, façam isso antes, é fundamental. Essa tela eu queria mostrar para vocês, eu considero ela fundamental e tenho orgulho de ter participado da construção dessas informações aí, lá por volta de 2013. Em 2013, para quem não sabe, o PayEx, é um programa da Apex Brasil, ele começou oficialmente em 2009, só que teve em 2008, 2007 para 2008, eu fui a pessoa que coordenei a implantação do PayEx a nível nacional dentro da Apex.
E lá nós tínhamos uma equipe, tínhamos um colega chamado Rafael Freitas, que eu não sei se está aqui hoje, Ulisses Júnior, professor Leonardo Depp, tantos outros, e nós chegamos um momento que nós tivemos que fazer o seguinte, mas vem cá, a gente está preparando empresa, não sabemos o que os compradores querem. E a gente fez uma pesquisa com compradores da América Latina, em 2013, e também com comerciais exportadoras brasileiras. Essa pesquisa resultou essa tela, que é o que os compradores esperam da sua empresa quando vão negociar uma futura exportação sua. Primeiro item, olha o que aparece ali no primeiro item. Definição de preço para exportação. Parece besteira, mas já aconteceu e ainda acontece de muita empresa ir para uma negociação com o comprador internacional e levar o preço em reais. O comprador internacional, gente, necessariamente, primeiro, claro, ele quer comprar o seu produto. Se ele está negociando com você, ele está interessado no seu produto. Mas, acima de comprar o seu produto, ele quer um parceiro comercial. Para você ser parceiro comercial de uma pessoa no exterior, de uma empresa no exterior, você tem que mostrar profissionalismo. E o profissionalismo está nessa tela. O que ele espera de uma empresa para ela ser profissional. E o preço é o primeiro deles. Foi o que mais foi enfatizado por esses compradores lá. E a gente traz essa tela até hoje aqui, porque ela é vigente, ela é real nos dias de hoje. Se você tiver esses itens, você já está com meio caminho andado para poder sentar numa mesa e o comprador olhar e dizer assim, opa, estamos diante de uma empresa que está preparada para exportar para mim. Se tiver esses itens, eles são fundamentais para isso. Durante o trabalho que o PX faz, é passado esses conceitos e é passado também, um por um deles, a teoria e a prática por trás desses temas aí que aparecem nessa tela. Então, possuir radar, catálogo de produto em outros idiomas, capacidade produtiva para exportar, flexibilidade e ajuste do produto, se tiver inovação, design, sustentabilidade, isso agrega valor, definição de embalagem em cima de um pallet ou mesmo num container e website em outros idiomas, trilingue ou bilíngue. Mas o primeiro que aparece aqui é o da definição do preço. Bom, vamos tentar resolver esse problema hoje, né? Vamos adiante aqui. Bom, então, para calcular o preço da exportação, como eu falei para vocês no início, nós temos algumas premissas. As premissas, né, que antecedem a formação de preço, a primeira coisa é saber qual Incoterm eu e o comprador vamos trabalhar. Se eu não tenho comprador ainda, qual Incoterm que eu uso para a negociação? Tiago, você está falando grego. O que é Incoterm? É algo de comer? É algo de passar no pão? Né? O que seria Incoterm? Nós vamos falar o que é para vocês já já. Os incentivos fiscais dados pelo governo, né, às empresas que exportam, isso é muito importante, porque ele interfere no preço do produto, as despesas aduaneiras, né, o despacho aduaneiro, quanto que ele representa no processo, o que é o despacho aduaneiro, o transporte seguro da carga, como eu falei para vocês, o transporte seguro faz parte do preço que chega lá no cliente do outro país, o custo do produto, que a gente parte do pressuposto que a empresa saiba o seu custo, e a margem de lucro que eu quero praticar. São algumas componentes que são importantes eu saber na hora de calcular o preço para exportação. Vamos falar primeiro do Incoterm. Então, para quem não conhece, tá? O Incoterm são regras internacionais que fazem parte do comércio internacional, ficou meio redundante, né? Ela existe, se eu não me engano, desde 1936, são regras para que, quando a gente for exportar, a gente combine este jogo com o importador e quem vai ser responsável pelo quê? No processo de envio da mercadoria do meu país, da minha empresa, até a empresa lá do comprador. Vejam que da minha empresa até a empresa do comprador lá no país, existe uma série de etapas. Logística, existe o transporte, né? O despacho aduaneiro, alguma outra parte que tenha interna ali de movimentação dentro de porto, aeroporto, etc. e tal. Eu preciso prever isso. E eu preciso combinar com o comprador e os órgãos fiscais e coisa e tal de governo também precisam saber qual o Incoterm, qual é que vai ser a responsabilidade minha como vendedor e qual a responsabilidade do comprador. Alguém tem que pagar isso no final. E isso é combinado durante a negociação, inclusive. Para fins
de negociação, é bom se você já ter um ou dois incoterms desses, eu vou mostrar eles, calculado o preço para exportação, ok? Então, aqui estão os incoterms atualizados em 2020, né? Tem se você entrar em algum site, por exemplo, o Invest e Export Brasil.gov, vocês vão ver que existe essa tabela, e eles sempre estão atualizando, ela está bem definidinha, bem explicadinha, tá? Você tem vários incoterms. Todos os incoterms, eles são destinados com siglas. Eles são designados, aliás, perdão, com siglas. EXW, FCA, EFAS, FOB, o FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DPU, DAP e DDP. São siglas. Cada uma delas define um tipo de responsabilidade da empresa compradora e o da empresa vendedora no mercado internacional. Tá? À medida que você vai mudando essa sigla, como está mostrando ali, ó, por exemplo, que está em azul, né? Por exemplo, o primeiro é o EXW, o ExWorks. O ExWorks é você deixa tudo prontinho, bonitinho, na porta da sua fábrica, e o comprador vem e busca e leva para o seu país. Ele se responsabiliza por todo o processo logístico e desembaraço, tanto no Brasil, quanto desembaraço lá no país dele. Né? Você pega o FOB. FOB já é um pouquinho diferente, muito praticado, tá? FOB é muito praticado. Você vai, como vendedor, você vai se responsabilizar em levar e fazer o desembaraço dentro do Brasil até o costado do navio. Quando entrar dentro do navio, a responsabilidade da carga passa a ser do comprador, e ele paga todo o transporte internacional. Tá? Um outro que pode acontecer é o CIF, que é um pouquinho a mais. Você leva a carga até o navio, né? Como eu falei, só que quando entrar no navio, continua sendo sua responsabilidade. Você chegando no porto de destino, porto lá do outro país, descarregou, passa a ser sua responsabilidade. E o DDP, que é quando você entrega na porta da fábrica e paga todo o processo, se responsabiliza, né, por todo o processo de logística, desembaraço, seguro e transporte. Ok? Aqui estão eles um pouco destacados, né? O ExWorks é na origem, FOB, FOB é o Free On Board, o livre a bordo, e o CIF, que é o custo, seguro e frete no porto de destino nomeado pelo comprador. Ok? Então, essas são as telas. Lembrando que essa apresentação, né, o professor Olavo e a Josi pode me corrigir depois, mas ela será disponibilizada certamente aí para todos os participantes. Esses incoterms você encontra aí na página Invest Export Brasil, mas tem vários outros sites que aparece essa informação. O que acontece? Quando você for negociar, esses três aí que estão nessa cor destacada, em marrom, vocês pelo menos têm que levar uma tabela de preço prevendo o custo do seu produto, o preço de venda do seu produto, prevendo esses três incoterms. Obviamente, durante uma negociação, o incoterm pode mudar. Pode ser que o comprador diga, olha, vamos fazer o seguinte, não manda por navio, vamos mandar por outro meio de transporte, vamos mandar por avião. Bacana. Você, em vez de usar o FOB, você vai usar o FCA, que está aqui em cima. Ok? Ah, mas eu quero que você entregue na minha fábrica lá na Colômbia. Bacana. DDP, está aqui embaixo. Aí você recalcula e manda. Beleza? Vamos para o próximo item. Então, defino o incoterm. Nós, desse trabalho aqui, nessa apresentação, nós vamos usar o incoterm mais comum na hora de uma negociação, que é o FOB. Você monta uma tabela de preço para os seus produtos até o costado do navio, né? Um pallet ou um container até o costado do navio. Quando ele entrar, né, você sabe, passa a ser responsabilidade do comprador. Então, você calcula isso baseado nesse FOB. Nós vamos trabalhar toda a nossa... o que nós vamos falar daqui para diante vai ser todo mais ou menos baseado no FOB. Os incentivos fiscais. O Brasil, ele, até para os nossos produtos ficarem mais competitivos, ele usa um princípio que é gerar vamos dizer assim, um benefício à empresa que exporta. Vamos lembrar que a empresa exportadora, ela traz divisas para o nosso país. Quanto mais eu exporto, mais dólares entram no Brasil e a nossa balança comercial se torna positiva. Isso é muito importante para o país, visto que o Brasil precisa de dólares no seu caixa para também comprar coisas que não temos. Por exemplo, a gente não fabrica celulares no nosso país, a gente importa. Alguns dólares que servem também para a gente pagar essas importações.
Então, quais os impostos que estão em volta, em torno do comércio exterior? Primeiro, o imposto de exportação. Opa! Como assim? Como assim? Eu vou pagar para exportar? Você acabou de dizer que não tem? Alguns produtos têm imposto de exportação. São raros, tá? Me lembro aqui do cigarro, se eu não me engano, pneu. São produtos específicos que têm o imposto. A grande maioria dos produtos não tem o imposto de exportação, é isento, tá? Alíquota zero. Mas também, quem exporta tem isenção ou imunidade de ICMS, IPI, PIS/PASEF e COFINS. Ou seja, no seu produto que você exportar, não vai incidir esses impostos aí, ok? Vamos lembrar disso, porque ele é muito importante e nós precisamos, para a gente, na hora de calcular, a gente precisa prever que ele sai do nosso preço, para ver se o nosso preço vai ser competitivo lá fora, tá bom? Eu também gosto de falar aqui sobre a questão dos créditos tributários. Quem é do regime tributário simples não tem crédito tributário. Mas quem é do lucro real e lucro presumido trabalha com esse benefício. Como que ele funciona? Você compra um insumo, você compra a sua matéria-prima, e nessa matéria-prima vem uma nota fiscal com, por exemplo, ICMS. Lá no ICMS, vamos que você compra uma matéria-prima de R$100 e R$15 daqueles 100 é ICMS. Aquilo, quando chega na sua empresa, se transforma, você paga, mas ele se transforma perante a Receita em crédito para a sua empresa, um crédito tributário. Quando vamos imaginar que você compra a matéria-prima por 100, 15 você pagou de crédito tributário, você vai vender por 200. Supondo que é a mesmo ICMS, seria como você pagar 30 de ICMS. Você vai pagar 30 de ICMS, né? Claro, o consumidor que vai pagar, mas você que vai ter que arrecadar para o governo, só que você tem aqueles 15 dos insumos, você abate e paga só 15. É assim que funciona, né? Bom, quando a gente exporta, gente, eu acabei de dizer para vocês que não tem incidência de PIS, COFINS, IPI, ICMS. Ou seja, quando você exporta, esse crédito que você já pagou, ele não vai ser usado. E, portanto, sobra para você usar em outro momento dentro do mercado interno. Ou seja, mais um benefício que você obtém quando você exporta. É muito bacana. Imagine uma empresa exportadora, você gera crédito tributário dentro do país, à medida que você exporta, esse crédito sobra. E quando você fizer vendas no mercado interno, você pode utilizá-lo. E aí, obviamente, mãos à obra para o seu contador, né? Então, está aqui, né? São os regimes que a gente tem no Brasil, né? A gente tem o Simples Nacional, o lucro real, o lucro presumido, e esses créditos tributários é um benefício para quem trabalha com o lucro real e lucro presumido. E por que o pessoal do Simples não tem crédito tributário? É porque a forma de tributação é diferente. O lucro real e o lucro presumido, a tributação é em cima do produto. E o benefício que a gente trabalha é em cima do produto também. No Simples, o Simples Nacional, o benefício ele é em cima do faturamento. Então, ele não gera créditos tributários. Ele é quanto mais você fatura, mais você paga. Eu já vou retomar esse assunto quando vamos fazer um preço para exportação baseado no Simples. O despacho aduaneiro é outro ponto importante. Vamos imaginar que a gente vai fazer, então, o preço FOB, que é o Free On Board, postado no navio lá antes de até entrar no navio. Vocês combinam, vamos combinar esse assunto agora. Eu saí da minha fábrica, fez o despacho aduaneiro e vai entrar no navio depois. O despacho aduaneiro que acontecer dentro do país, obviamente, eu tenho que prever no meu custo. Eu tenho que prever. Eu vou pagar por ele. Vai estar no custo da minha empresa se eu for calcular o preço para exportação FOB. Então, ele é muito importante, tá? O despacho aduaneiro, né, a gente sabe que existem os despachantes aduaneiros que trabalham nisso, e é muito importante você, como empresário, quando for pensar em exportação, já ter um despachante aduaneiro parceiro, da sua confiança, porque ele vai ajudar nesses processos. O despachante aduaneiro, muitas vezes, ele é até um consultor para a gente, um coaching, ou alguém que nos orienta sobre
Ó, vai mais por aqui, vai mais por ali, que ajuda. Recomendo que vocês, antes de exportar, já tenham esse despachante aduaneiro, até porque a gente vai precisar fazer um levantamento de custos desse despachante aduaneiro para calcular o preço da exportação. Precisamos saber quanto custa esse despacho aduaneiro. Tiago, mas como é que eu coto isso? Bom, minha sugestão, pega o seu produto, veja quantas unidades cabem num pallet, ou quantas unidades cabem num container, ou as duas coisas, e vá até um despachante aduaneiro e diz, olha, eu quero fazer uma cotação para despacho aduaneiro, free on board, para o país tal. E eles já vão dar uma ideia de preço para você. E aí você vai jogar isso numa planilha e vai ver o preço por unidade e poder formar o seu preço. Tá? O despacho aduaneiro ele trabalha com o registro da declaração única exportadora, a recepção de documentos, a parametrização, a distribuição, o desembaraço de toda a mercadoria, que você está exportando. E é ele que conversa, basicamente, com a Receita Federal e gera todos os documentos e todos os procedimentos necessários que a carga saia legalizada do nosso país e devidamente registrada na Receita. Ele é fundamental no processo de exportação. Ok? Então, o despachante aduaneiro, que eu já acabei de comentar, tenham um despachante aduaneiro. Várias cidades do Brasil têm esse despachante aduaneiro, às vezes mais de um. Né? Aqui na região de Campinas, a gente tem muito despachante aduaneiro. Né? Ainda mais que nós temos um aeroporto em Campinas, de Viracopos, que é um aeroporto internacional de transporte de cargas. Então, é importante a gente pensar em já contatar esse parceiro. O outro que a gente vai falar aqui, que é importante, vamos lá, do FOB de novo, né? Mas pode ser para qualquer um. Mas pensa assim, vai sair da minha fábrica, eu tenho que levar pelo menos até o porto, né? Ou até a zona alfandegária. Ou se tiver que levar até o cliente lá, tem um transporte seguro internacional envolvido. Eu tenho que prever o custo, né? Independente do Incoterm, a não ser que seja o ex-work, que aí eu não vou precisar cotar isso. Mas, no geral, eu vou precisar. Então, é bom ter também um agente logístico, uma empresa de logística parceira que te ajude nesse processo, que para cotar o transporte e o seguro da sua carga, ou até o porto, né, ou até a zona alfandegária, ou mesmo até o outro país, ok? E como funciona isso, né? Você tem uma carga no local de origem, né? Ela está ali, você contrata o transportador, ele vai vir buscar, vai levar e fazer o transporte dentro do mercado interno, vai levar para a alfândega do vendedor, a sua alfândega no seu país, aqui no caso o Brasil, né? Vai até o terminal de carga, aí ele entra num trânsito internacional, vai para então o terminal do comprador, lá do país do comprador, vai para a alfândega do comprador, transporta ele dentro do mercado do país lá do comprador e, por fim, chega ao local de destino. Esse é o caminho da carga. Cada pontinho desse tem um custo e ele tem que ser previsto, tá? Tem que ser previsto no seu cálculo para você saber se ele vai chegar lá também com preço competitivo, ok? Né? Então, algumas ideias aqui para você cotar. Faça de novo um cálculo de quantas unidades cabem em um pallet, quantas unidades cabem em um container, e vá até um agente logístico e cote, né? Olha, ele vai sair da minha fábrica, que fica no endereço tal, e o peso bruto dessa mercadoria é X, peso líquido é Y, né? As dimensões dessa carga é tal e tal, quantidade de volumes, quantidade que tem nesse pallet ou nesse container, a metragem cúbica que isso representa, aí, é claro, data da coleta, data do embarque previsto, isso se for uma simulação, não precisa, né? E o Incoterm utilizado. O agente logístico vai te pedir isso, até para saber como que ele calcula, até quando ele vai assumir a responsabilidade da logística, ok? Tenham sempre, então, um agente logístico e um despachante aduaneiro parceiro. Já existem empresas há um bom tempo, por exemplo, despachantes aduaneiros que são agentes logísticos e vice-versa, ok? Feito tudo isso, falado sobre essas premissas, vamos formar preço. Vamos ao que interessa, né? Primeira coisa, preciso saber para onde eu vou exportar, né? Então, é bom saber para onde eu vou exportar, até para você ver se tem alguma característica especial para esse comprador, para essa formação de preço. Segundo, vou repetir, escolher o Incoterm. Precisa do Incoterm. E o custo de produção do meu produto, eu também preciso saber. A gente criou uma planilha aqui,
tá? Que vai ajudar vocês um pouquinho nesse processo. Já vou apresentar ela. Então, aqui, essa telinha aqui, eu fiz questão de colocar, ela é do site do siscomex.gov.br, de um importante portal brasileiro chamado Aprendendo a Exportar. Recomendo que pesquise no Google, Aprendendo a Exportar, né? Ela tem uma... Tirei ela porque essa aqui é uma tela bem antiga do site esse, do Aprendendo a Exportar. Eu tenho materiais dos anos 2000 lá, dos 2000 iniciais, que já tinha essa mesma tela aí. Eu fiz questão de dar uma de saudosista e coloquei ela aqui. Então, para formar o preço, adotamos o seguinte método. Primeiro, eliminamos todos os itens que se encontram agregados ao preço no mercado interno e que não ocorram na exportação. Vamos lá. Meu preço no mercado interno é X. Acabei de falar para vocês que não incide PIS, COFINS, ICMS e IPI. Então, eu tiro. Não preciso calcular, eu tenho que tirar para ficar com o preço limpo. Eu tiro tudo que envolve o mercado interno. Até o valor da embalagem, o lucro que eu tenho nesse produto, eu tiro tudo. E aí eu começo do zero para calcular o preço do mercado externo. Aí sim, eu vou adicionar os resultados anteriores, né, o resultado que vai dar, a elementos que fazem parte do mercado externo. A gente chama de componentes do mercado externo. Como, por exemplo, despacho aduaneiro, logística, transporte seguro, né? E tudo mais que envolve embalagem para exportação e a margem de lucro que eu quero ter no mercado externo. A margem de lucro pode ser diferente do mercado interno. Às vezes é mais. Uma boa parte das vezes é mais lucro do que no mercado interno. Eu posso também ter que fazer ajustes, porque talvez o preço meu está chegando lá no outro mercado não muito bom. Às vezes está chegando muito bom, ao ponto de eu poder aumentar a minha margem. Então, são dois momentos. Um, eu retiro aquilo do preço meu do mercado interno, aqueles itens que não são necessários na exportação, e coloco, num segundo momento, os itens, as componentes de exportação, para formar o meu preço. Ok? Nós vamos fazer uma simulação aqui, baseado numa planilha desenvolvida pelo PX Campinas. Essa planilha ela é disponibilizada para todas as empresas que fazem parte do PX, né? Se estivermos aqui, espero... Senhor Carlos, o senhor recebeu uma planilha? Nossa, senhor Carlos, faz um sinal do positivo para nós aí. Recebida, usei com beleza. Depois o senhor dá o depoimento, então. Você vê, todos os empresários que trabalham no PX acabam recebendo essa planilha, é trabalhada com ela, os técnicos do PX trabalham, e a gente montou ela baseado no Free On Board, tá? No FOB. Ok? E, por fim, também eu quero apresentar para vocês o site do MDIC. O MDIC era o antigo Ministério do Desenvolvimento do Comércio Exterior. Hoje ele está dentro, ele é uma Secretaria de Comércio Exterior e Desenvolvimento dentro do Ministério da Economia. Mas o site permaneceu com o nome, tá? Site é o simulador de preço para exportação do MDIC. Vou mostrar para vocês, vou mostrar o link para que vocês possam acessar, ok? Bom, essa aqui é a tela da nossa planilha que a gente desenvolveu. Ela é para ser como se você fizesse uma planilha por produto, né? Tanto que ela tem lá em cima o nome do produto, o NCN, que é praticado, né? E ela tem nesses espaços em amarelo o local onde se deve digitar informações. Nossa planilha, ela tem, são duas planilhas, na verdade, que a gente disponibiliza para as empresas. É uma para quem é do lucro presumido e lucro real, e uma quem é especificamente do regime tributário do Simples Nacional. Ok? Eu vou fazer uma coisa diferente das outras vezes que a gente fez. Geralmente eu tenho uma apresentação aqui que vai dando passo a passo do que tem que ser feito, tá? Mas eu vou fazer, para esse caso aqui, uma simulação direto na planilha. Eu só peço, Josi, que tu me confirme que vocês estão vendo a minha planilha Excel. Sim, Thiago. Então, tá bom. Vamos simular aqui um preço para exportação de um produto que está sendo vendido no Brasil. Vamos imaginar que eu sou um fabricante e o meu produto eu vendo ele por um valor e eu vou colocar aqui nessa planilha, no primeiro item amarelo, o valor dele sem o IPI, tá? Eu tenho que tirar o IPI para calcular. Então, eu vou dizer que ele custa R$200, tá? Na data de ontem, que era 22/2, o dólar estava 5,06, ok? 5,06, estava um pouquinho menos.
5,0511, alguma coisa. Eu olhei o preço do dólar que fechou ontem, tá ok? Eu sempre tenho que colocar uma cotação de dólar. Beleza. Agora, gente, um pouquinho mais abaixo, eu vou colocar os valores desse meu produto. Essa é uma informação, Tiago, eu não sei quanto incide de impostos no meu produto. Se você não sabe, o seu contador deveria saber. Então, é importante você já conversar com ele, ele pode participar do processo. Tem algumas empresas que envolvem o contador nesse cálculo aqui, que é bacana. Então, vamos imaginar que o ICM do meu produto, ICMS do meu produto, é 18%. O PIS é 1,65%. O COFINS é 7,6%. O IPI eu vou botar aqui apenas para fins, não precisava, né, mas para fins didático. E vamos imaginar que eu tenho uma margem de lucro desse produto, dos meus cálculos do mercado interno, de 20%. Tá? Todo esse percentual somado, ele representa, com a margem de lucro, 62,25% do custo do preço do meu produto no mercado interno. Ok? Beleza? Olha só, aqui ao lado, gente, ele já me trouxe tudo calculadinho. O IPI daria 30, se eu não tivesse descontado. ICMS, como é 18%, deu 36. O COFINS deu 15,20. O PIS deu 3,30 centavos. A margem de lucro desse produto que eu tenho, cada vez que eu vender uma unidade, eu tenho R$40 limpo, zerado, para esse produto. Até aqui tudo bem. Agora é o seguinte, eu tive que desenvolver uma nova embalagem para exportar. Tá? É outra embalagem, não é a mesma embalagem. Porque eu tive que adequar a legislação do país, tive que traduzir para a língua do país, tive que botar em espanhol, em inglês, etc. e tal. Então, eu tenho uma embalagem no mercado interno que me custa desses R$200, R$15. Portanto, esse meu produto, ele custa, assim, custo de produção mesmo, R$90,50. Quero lembrar vocês que isso aqui é uma simulação, tá? E aí nós vamos lá. Agora eu vou exportar. A embalagem, vou começar a colocar as componentes do mercado externo nessa planilha. A embalagem minha, que eu vou usar, ela vai custar um pouquinho mais caro. Ela vai custar 18. Então vai ser 18. Aí começa a entrar uns temas que eu falei agora há pouco. Por isso que eu construí aquela apresentação falando sobre aqueles itens. Eu tenho que incluir, como eu vou fazer a tabela, a planilha de preço FOB, eu tenho que incluir o frete e o seguro. Vamos lá. Eu fiz uma cotação aqui com uma agência de logística, de transporte aí, e eles me cotaram para levar até o costado do navio toda a parte de logística, inclusive interna do porto, né? Em movimentação, etc. e tal, eles vão me cobrar por unidade, eles vão me cobrar R$8. As despesas portuárias, até o container, o acostado do navio, vão ter também, né? Vai me custar por unidade exportada, 5. E o despacho aduaneiro vai me custar outros R$8, segundo o despachante me informou. E aí, por fim, a gente coloca aqui, que é alguma outra coisa que a gente vai ter previsto, eu vou dizer que vai dar mais uns R$5, é bom ter um pouco de precisão, né? Mas aqui, como é uma simulação, a gente vai dizer que vai ter mais uns R$5 de algo que não está previsto. Ok? E aí, portanto, somado ao custo do produto que está aqui, 90,50, eu somo esses outros R$44, que são frutos desses itens, desses componentes do mercado externo, eu vou ter um preço, tá, para cálculo de exportação de R$134,50. Terminou? Não, não terminou ainda. Vocês podem ver que eu tirei a minha margem de lucro de 20%, portanto, esse produto aqui não tem lucro nenhum até aqui. A gente não trabalha para não ter lucro. Eu não imagino, eu já fui empresário, sei muito bem como é, a gente não faz tudo porque a gente é querido, fofo. A gente faz as coisas porque a gente quer ter lucros. Então, eu ainda tenho que jogar sobre esses R$134,50 alguns outros itens, inclusive a margem de lucro que quero. Deverei ter ainda uma comissão de agente, que eu posso dizer que é uns 5% sobre o produto, e aí eu vou colocar a minha margem de lucro. Olha, eu não conferi o preço lá no mercado externo ainda, quanto que está lá no outro mercado. Então, eu vou dizer o seguinte, eu quero ter mais lucro que no mercado interno. Eu quero ter. Então, em vez de 20%, eu vou botar 25%.
E aqui ele já calculou para mim, automaticamente, o preço em reais, com todas as componentes do mercado externo de exportação para o preço FOB, para o preço até o costado do navio, esperando para embarcar, que ficou em R$ 188,30. Então, para essa simulação, o preço para exportação ficou menor do que do mercado interno praticado. Ou seja, mesmo tendo uma margem de lucro de 25%, ou seja, 5% maior. E aqui, essa planilha, ela calcula que vai sobrar, quando eu vender por 188, vai sobrar exatamente 25% no seu bolso. Ok? Agora eu preciso converter para dólar. A planilha também converte. Lembra que a gente botou lá o preço do dólar 5,06? Ele converteu para mim aqui R$ 37 dólares e 21 cents. É o preço que eu vou praticar para exportação. Aqui uma dica. Assim como no mercado interno, no mercado externo também tem algumas técnicas. Todo mundo aqui vai ao supermercado, vocês encontram nas prateleiras do supermercado alguma coisa tipo 37 com 21, ninguém encontra isso. A gente sempre arredonda. Sugere-se que os preços da gente sempre terminem com 9, nunca com 0. Ou terminem, né, com 5. Mas o melhor é o 9. Eu faria esse preço aqui, R$ 37,99 ou R$ 37,29 ou algo do gênero, tá bom? Que é para arredondar o preço para ele ficar com aquela cara de está barato, mas não está caro, sabe? Está caro, mas não está barato, mas não está. Está 99 centavos, tá? 99 cents. Então, eu arredondaria esse preço para 37,99, 37 a 20 ou 29, ok? Então, essa aqui é a nossa planilha. Ela é disponibilizada a todos os participantes do PayEx, tá? Essa apresentação que vocês vão receber, ela tem essa planilha detalhada. Olha só que legal. Coloco o catálogo do produto, digito aqui o preço, coloco o valor do dólar, 5,0511, agora está aí certinho o preço. Coloco a tributação, vai aparecer aqui o percentual, o preço do produto com IPI já é calculado, não é necessário, mas está calculado, né? Coloca os descontos que eu tenho que fazer, então, do meu produto, que é feito automaticamente, o preço total, o preço bruto, né? O preço, aliás, de produção, o custo de produção do produto, e por fim vem as componentes do mercado externo, o meu custo de agente, a minha margem que eu pratico, e aí deu um pouquinho diferente, porque eu botei dados diferentes aqui, eu não estava me lembrando dos dados certinhos que eu tinha colocado na apresentação, e aí nós temos o preço para exportação, que está lá em cima e está aqui embaixo também, e aí com isso eu tenho o preço certo. Agora vai uma dica para vocês, tá? A última vez que eu fiz essa apresentação aqui, e aí meus colegas vão lembrar, eu usei uma planilha também, e eu usei $1. Eu fui resgatar o preço do dólar. O preço do dólar que estava na época, 5,62. Isso foi final do ano passado. Hoje está 5,06. O dólar oscila, gente. O dólar oscila. E eu preciso fazer planilhas e oferecer preços aos compradores prevendo essa oscilação. Ok? Então, a minha sugestão é que, para usando uma planilha dessas, faça o valor que você colocar, o dólar que você colocar na planilha, um valor mais abaixo. Um valor mais baixo, porque ele vai acabar fazendo. Dá uma olhada aqui, ó. Essa aqui é a cotação do dólar hoje. O valor do meu produto FOB que deu naquela planilha foi de 188,30. Se eu dividir pelo 5,0511, que é o valor do dólar, dá 37,28. Se eu baixar 5% o valor do dólar, aí vocês já vão ver que dá para, vamos dizer assim, vai ficar um pouquinho mais alto, mas ele prevê uma oscilação de pelo menos 5% na minha tabela, para que, caso o comprador feche e no dia que eu for receber, efetuar o câmbio, esteja um dólar um pouco menor, eu já esteja assim, precavido quanto a isso, ok? Então é importante prever isso, é importante vocês usarem um dólar um pouquinho menor, para que vocês não tomem sustos na hora de executar o câmbio. E sempre, gente, planilha para comprador tem data de validade, preço válido até tal data, ok? Estamos com o dólar bastante oscilando, né? Você sabe que diz os especialistas, né? Como aumentou um pouco a taxa Selic, o dólar atraiu mais investimentos e os investimentos fizeram o dólar cair um pouquinho aí, né?
esse dólar pode oscilar para cima e para baixo sempre. Nós somos um país com câmbio flutuante e que é bacana, tá? Para as empresas que são optantes do Simples, o Simples não segue a mesma lógica que vocês viram agora anteriormente, tá? Ele segue uma lógica um pouco diferente, por quê? Porque a incidência de impostos não é sobre o produto, é sobre o faturamento. Portanto, não é só pegar o preço que você pratica e tirar os impostos e deu. Como você não tem declarado especificamente quanto que é, fica um pouco mais difícil, tá? Além disso, tem um fator importante. Você tem toda uma contabilidade para calcular o preço da sua tarifa, do seu imposto simples, né? Você recebe, para quem é do Simples, sabe, né? Você recebe uma DAS no final do mês, o seu contador imprime, e você paga baseado no seu faturamento dos últimos 12 meses, e aí também referente ao mês em vigência. Esse Simples, ele gera, quanto mais se fatura nos últimos 12 meses, mais vai aumentando. Que bom que a gente aumente e pague mais. Significa que a gente está aumentando o nosso faturamento, todo o processo. Porém, e aí é uma vantagem, quando eu exporto, essa contabilidade muda. Toda a parte de exportação não entra no bolo do mercado interno em termos de faturamento. É feita uma contabilidade separada. É como se você tivesse um novo Simples para a sua empresa. Olha que bacana. Então, você não vai incidir. Imagine você vender 100 mil nesse mês, já estava faturando 1 milhão nos últimos 12, e aí soma mais a exportação. Nossa, vou pagar mais imposto, então vai ser pior ainda, é melhor não exportar. Não. Você vai colocar aquilo numa contabilidade separada. Quem faz isso é o seu contador. É muito importante você ter alinhado com o seu contador para ele separar a contabilidade, tá? A gente teve um caso aqui no PX, particularmente que foi uma empresa que conheci, e o contador não estava fazendo isso, né? Então, a empresa chegou a exportar e ele não fez esse processo, a empresa pagou mais impostos, né? A gente não chegou a calcular se deu prejuízo, provavelmente sim, tá? Então, mas como é que eu tiro os impostos do Simples? Bom, aqui uma informação importante para quem não entende muito bem como é que é calculado Simples. Apesar de pequenas formações, por pequenos processos, tá? Por pequenas condições de impostos somados. Então, ele tem na sua formação o Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, o CSLL, o PIS/PASEF, o COFINS. Falhou? Falhou um pouquinho. Se você puder voltar um pouquinho... Falho, eu recebi uma mensagem. A sua conexão falhou um pouquinho aqui. Aqui onde eu estou, deu uma oscilada na energia. Então, te peço desculpas. Eu vou voltar, então, aqui. Obrigada. Quando a gente trabalha com o Simples, a gente tem que falar com o nosso contador para que ele separe a contabilidade, para que ele trabalhe com a contabilidade da empresa do mercado interno separada da exportação, porque você vai pagar menos impostos, tá? Menos simples, ok? O Simples ele é composto por várias somatórias de impostos. Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, o CSLL, o PIS/PASEF, COFINS, IPI, ICMS, ISS e Contribuição para a Seguridade. Então, todos esses impostos, todos somados, dá o valor que se paga de Simples. Agora, reparem aí que eu tenho IPI, PIS/PASEF, COFINS, ICMS, que são impostos que eu falei lá atrás, que não incidem sobre exportação. Então, eu posso, dentro da lei do Simples, entrar lá, ver quanto que percentual que representa isso dentro do meu pagamento de Simples e retirar ele e jogar isso em cima de uma planilha de custos, tá ok? Eu vou contar aqui para vocês um pouquinho rápido como é que é calculado o Simples para vocês pegarem. O Simples ele tem uma lei, tá, gente? O Simples Nacional tem uma lei. Vocês podem entrar lá no site do planalto.gov.br, na Casa Civil. Vocês vão ver, ele é também publicado na Receita Federal, que existe uma lei que essa tabela, gerada tabelas para o Simples, ele é atualizado essas tabelas invariavelmente, tá? Ela teve uma atualização, agora não faz muito aí, e essa tabela ela serve de padrão para a Receita e para os contadores
calcularem o valor da DAS, ou do Simples, que será pago. Tá? Ela é feita por faixas. À medida que eu tenho uma faixa, dá uma olhada ali, ó, primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa, conforme o faturamento. Se eu faturar, por exemplo, 180 mil, a minha alíquota vai ser de 4,5%. Se eu faturar 180 a 360, eu vou pagar 7,80, mas, porém, vou ter um valor a deduzir de 5,940. Existe uma fórmula que é aplicada, uma fórmula que a gente pode fazer manual, mas que nos sistemas da Receita é feito automático. E embaixo aqui temos a tabela do que compõe o Simples de cada faixa. Por exemplo, na primeira faixa, você tem os itens aqui percentuais, somatório desses itens dá 100%. Ok? Nós vamos fazer uma pequena simulação aqui, só para mostrar, né? Imagine um faturamento dos últimos 12 meses de uma empresa, tá? De uma empresa, e essa empresa faturou R$1.180.000 nos últimos 12 meses, sendo que, somado a isso, no último mês ela faturou 105 mil. Então, ela tem um faturamento de 1.180.000. Qual é a faixa que ela está? Ela está dentro da quarta faixa, que vai de 720 a 1.800.000. Ela está dentro dessa quarta faixa. A alíquota dela, 11,2%. E ela tem um valor deduzido de 22.500. A fórmula para calcular o valor, a alíquota efetiva que vai ser cobrada da minha empresa sobre o faturamento desse mês é calculado por essa formulazinha aqui. Então, é o faturamento anual, vezes a alíquota da tabela, que é 11,2%, menos a parcela a deduzir, que é 22.500, dividido pelo faturamento anual. Aplico isso na fórmula. A alíquota efetiva que eu vou pagar sobre os 105 mil vai ser de 9,29%. Portanto, eu vou pagar no mercado interno R$ 9.754 em impostos do Simples para o governo federal. Ok, beleza, está resolvido. Calculei. Mas essa minha empresa, ela resolveu exportar nesse mesmo mês. Aliás, ela já vinha exportando. Ela, além de ela ter o mercado interno, ela exportou nos últimos 12 meses um total de R$ 198 mil, sendo que no último mês foi R$ 20 mil. Desses R$ 20 mil, nós, como eu falei para vocês, as contabilidades da exportação é separada. Então, eu posso falar, o meu contador vai olhar, olha, não vai somar com aquele 1.180, vai ser uma nova planilha. E ele vai lá na planilha e olha, quanto que dá 198 nos últimos 12 meses? Ele está na segunda faixa. Veja que de 11,2 eu baixo para 7,8 a minha alíquota, que é essa segunda faixa que vai de 180 a 360 mil reais. Tá? Aplico a fórmula novamente. O valor que eu tenho de alíquota efetiva é 4,8%. Ok? Isso é para o mercado externo, exclusivo para o mercado externo. Logo, se eu multiplicar pelos 20 mil, eu pagaria 960 mil reais se eu aplicasse essa alíquota de 4,8%. Mas, para não dizer que eu estou mentindo para vocês, né, a gente não vai parar aqui o cálculo. Porque eu falei para vocês que tem alguns impostos que não incidem. E eles estão aqui na próxima tela, nós vamos calcular isso. Tá? Bom, se eu sei que está na segunda faixa, eu posso ir lá na tabela que é de formação, que é o percentual de repartição dos tributos, e olhar qual o percentual de cada tributo que é isento, o que é zero, do valor do Simples. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos olhar aqui, né, a alíquota efetiva que deu lá para nós foi de 4,8%, mas olha só, esses tributos que destacou aqui na tela são tributos que não incidem sobre o produto que eu estou exportando, sobre os valores que eu estou exportando, né? Não é bom falar de produto no Simples. E aí, portanto, eu posso calcular. Se eu somar esses tributos, eles dão mais da metade daqueles 4,8%. Olha que coisa. Então, 2,568% não incide sobre o meu preço. Não incide. Não vai incidir. Então, portanto, eu pago menos tributos. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Torna o meu produto mais competitivo. Ok? Então, está aqui a diferença, né? O valor que eu vou pagar de Simples
ele corresponde a 2, a taxa, a alíquota efetiva é de 2,232%. Portanto, eu, em vez de pagar R$ 960, eu vou pagar R$ 446,40. O que eu faço com o outro recurso? Está aí a tela resumo, né? O que eu faço com o outro valor? Vamos imaginar que sobrou aí, né, um valor que eu não pagarei de tributos, de simples, R$ 513. O que eu vou fazer com esses 513? Eu vou pegar o valor, o número de unidades que eu estou exportando, por exemplo. Imagina que eu estou exportando 250 unidades de um produto. E o que eu vou fazer? Eu vou dividir os 513 por 250 e vou retirar o resultado de cada um dos produtos que eu vou exportar, fazendo uma planilha mais legal, uma planilha que fique mais a cara correta de um cálculo que é importante para mim, tá? Então, a gente vai fazer aqui os 205, nós vamos tirar do valor unitário, nós vamos fazer aqui o mesmo processo, uma simulação. Dessa vez eu vou ser um pouquinho mais rápido, eu vou direto na minha apresentação, mas a planilha nossa do Excel, ela faz essa conta de graça. Que a pergunta que vem agora é a seguinte: nossa, eu tenho que calcular tudo isso? Eu sou do simples, cara, eu não vou exportar nunca. Não gosto de matemática, tem que ficar pegando calculadora. Não, a planilha aqui ela faz de graça para a gente isso. Ela calcula para nós baseado em coisas simples. Eu vou colocar o preço do mercado interno, R$ 80. Vou dizer quanto que é a minha margem de lucro no mercado interno. Aqui eu botei R$ 30%. Vou colocar o valor do dólar. Aqui já tem uma dica, vamos lembrar da dica anterior, né? Não coloque o valor desse dólar, coloque um valor menor, porque daí você mantém um coeficiente de erro possível da oscilação do dólar. E aí eu coloco os dados de exportação dessa empresa que nós estávamos calculando. 198 é a exportação dos últimos 12 meses, sendo que no último mês a gente exportou 20 mil. A gente está trabalhando com 250 unidades exportadas por esses 20 mil, e aí ele faz automaticamente. Vejam aqui, ó, nessa parte azul, ele já calculou tudo. Ele já disse, ó, está na segunda faixa do Simples Nacional, a alíquota do Simples Nacional é 4,8% para essa segunda faixa, a alíquota efetiva, e a alíquota efetiva para exportação é 2,232. Ele calcula. Já está tudo calculado. Está ótimo, maravilhoso. Ok? E a gente vai pagar, a empresa nossa vai pagar R$ 446,40 de tributos de exportação. Ok? E aí o valor que vai sobrar de isenção, naqueles R$ 80 que eu tenho, eu vou retirar, porque eu não vou pagar, 2,05 da exportação. Tá? Então, eu coloco aqui, eu já trago para cá, então, a margem de lucro, que eu botei que era 30%, eu já vou colocar ela aqui, vou tirar ela fora, vou tirar também a dedução do simples, e aí, por fim, calma aí, parou aqui, né? Vou tirar um valor de embalagem, vou dizer que é R$ 2,50 o valor dessa embalagem, chutando aqui, tá? E aí, por fim, fica um valor de produto, de custo de produto, de R$ 28,55. Ok? Bom, o preço do mercado interno, reduções, ele, na verdade, ele é R$ 51,45. Esse é o custo de produto que eu tenho dos R$ 80, 51 é que realmente custa para mim produzir. Beleza? E aí agora eu venho para as componentes do mercado externo, mesmo processo que antes, eu adiciono o valor da embalagem, vou manter o mesmo valor, vou valer um frete seguro R$ 1, as despesas portuárias R$ 1, despacho aduaneiro R$ 1, e os outros ali, outros é sei lá, qualquer outra coisa que possa ter de inerente ao processo de exportação, 50 centavos, coloco uma comissão de agente, boto os mesmos 30% de margem, e aí fica um pouquinho mais alto, aqui ficou nessa simulação minha um pouquinho mais alto que no mercado interno, mas a gente tem de fato aqui o valor do mercado interno, R$ 86,17, já excluindo o imposto do Simples. Mas a gente lembra aqui que tem um detalhe aqui, né? O detalhe é que no Simples eu não tenho o imposto sobre o produto, eu tenho sobre a empresa, e ele acaba envolvendo o custo no cálculo de custo do mercado interno. Então, você está aqui colocando alguma coisa de impostos aqui junto nesse processo. E aí, por fim, convertendo para dólar, eu tenho aí $17,06, posso fazer 16,99 ou 17,29, 17,49, alguma coisa assim, ok? E agora, gente, para finalizar aqui o nosso processo,
de ferramentas, eu quero apresentar para vocês esse simulador. Esse simulador foi uma invenção, já existe, eu não sei quantos anos já tem, eu sei que eu conheci ele, era 2000 e pouco, aí, não sei quantos anos já existe simulador, mas ele é muito bom porque ele tem uma coisa diferente, tá? Essa planilha que a gente te mostrou aí, que o PX apresenta, qual a vantagem dela, né? Eu consigo imprimir ela, mas eu consigo salvar no meu laptop. Imagina eu aqui numa negociação e o comprador me diz, eu falo para ele, ó, $17,06. Aí o cara diz, você não faz por $16? Aí você baixa ali o valor do percentual e dá para fazer por 16. Na hora você já consegue ver, você salva ela. Essa planilha que eu vou fazer, ela tem, falar para vocês agora, tem esse problema, ela não salva. Mas ela tem uma vantagem, ela calcula qualquer Incoterm. Desde o FOB, que a gente acabou de ver, o X-Word, mas também até o DDP, que é aquele que entrega lá na porta do seu comprador. Olha que beleza. Ela é feita para quem é do regime tributário do lucro presumido ou lucro real. Tá? Ela não faz uma simulação aqui para os simples. Mas ela é bem bacana. Tá? Ela tem essa carinha aí. Eu vou passar ela para vocês aqui. Vou entrar na tela aqui. Vamos ver se eu consigo entrar. Tá? Vamos ver se eu consigo entrar aqui. Eu já tinha deixado ela meio aberta. Está aqui ela. Vou entrar nela aqui para vocês verem, né? Olha só que legal. Ela está aqui. Vocês podem acessar aí. É simulador de preço.mdic.gov.br. Acessem. Vocês já estão na planilha. Ela é gratuita, não tem cadastro, não tem login. Ela foi feita para as empresas brasileiras. E olha que legal. Eu clicando aqui à esquerda, ele já me dá todos os Incoterms. Não é uma beleza? Com esses Incoterms, eu consigo automaticamente, né, escolher qualquer situação. Eu posso escolher o X-Word, eu posso escolher o FCA, eu posso escolher o FAS, o FOB. Por exemplo, eu escolhi o FOB aqui. Ele vai me dar tudo o que precisa, aí que é legal. Ele me diz depois tudo o que precisa para exportar FOB. Ah, se eu botar, por exemplo, DDP, que é lá no comprador, lá entregue lá no comprador do outro país, ele vai me dar todo o processo de logística que vai ser necessário. Você só tem que colocar os valores, dizer quanto é que custa, e você vai simular o seu preço de exportação. É muito bacana. Funciona, gente. Funciona. Então, vamos calcular aqui uma simulação. Vamos dizer que eu tenho um preço aqui. Vou botar aqui um preço aleatório aqui, R$ 233,92. O ICMS aqui, desse produto, vou manter os 18%. Eu vou botar aqui o COFINS 7,6%. O PIS 1,65%. Outros tributos aqui, eu não vou botar, mas vou botar uma margem de lucro de R$ 20. 20%, aliás, perdão. 20%. E eu tenho ainda a questão da embalagem no mercado interno, eu vou botar que ela me custa aí uns R$ 10. Tá? Por fim, dou um enter aqui, ele vai me mostrar aqui o valor, R$ 120,50. Esse R$ 120 é o quê, Thiago? É o que incide sobre o meu produto que eu vou tirar do preço que eu estou vendendo no mercado interno. Quanto que sobra dessa brincadeira? Lá em cima, ó, R$ 113,41. R$ 113,41 é o custo do meu produto no mercado interno. Vamos adiante. Tá? Vamos adiante aqui. Vamos só passar. Vamos passar agora para as componentes do mercado externo, daqueles itens que são do mercado externo. Eu coloquei aqui o preço aqui da embalagem, eu botei R$ 10, eu vou botar os mesmos R$ 10, tá? Transporte no mercado interno, vou botar aqui, deixa eu só pegar aqui o valor aqui, transporte no mercado interno, eu vou dizer que vai custar, sei lá, um real aqui por unidade, das 250 lá que eu estou calculando, ou sei lá quantas que eu estou calculando, né? O desembaraço aduaneiro, 2,50 por unidade, a despesa portuária, vamos botar aqui 1,50. 1,50. Aí eu tenho aqui transporte seguro do container até a sua colocação a bordo, né? Vamos botar mais 1,50. E por fim, aqui nós vamos botar mais outras despesas, aí vamos botar uns R$ 10 de outras despesas. Tá? Baseado nisso, eu tenho aqui o meu valor de mercado.
de componentes do mercado externo, o valor de 25,15. Ótimo, bacana. Vamos agora calcular o preço para a exportação. Opa, não, ainda não. Vamos lá. Tá? Vamos dar o passo seguinte. Clico aqui no passo seguinte. Ele vai me perguntar qual a margem de lucro que eu quero. Eu quero, para esse produto aqui, uma margem de lucro aí. Vou botar a mesma margem que eu botei 20, né? Eu acho que por cento. Vou botar os mesmos 20%. A taxa cambial eu vou botar 5,06, que era o... Opa! Não tanto assim, né? 5,06. O valor do meu câmbio. E aí, por fim, ele vai me dar aí um valor de exportação, que vai ser o valor de R$ 173,21, que daria $34,23. Eu posso mudar isso. Vocês querem ver se eu mudar aqui? Eu mudo aqui. Ele vai entrar as outras componentes. Posso botar um CIF, por exemplo. Ele vai me dar, vou botar aqui só para a gente fazer a simulação, né? Só para vocês verem. Ele já vai me dar aqui muito mais itens para preencher. Se eu botar DDP aqui, ele vai apresentar muito mais itens para preencher. Tiago, não sei como é que calcula DDP. Está aqui, ó. Todas as componentes do DDP, ele vai colocando para mim todos os itens que eu vou necessitar cotar para que o produto chegue lá dentro desse Incoterm. Então, é muito bom. Ele salva, tá? Você consegue salvar, imprimir, aliás. Ele imprime. Mas ele não salva em Excel, não salva em nada. Eu acho que é uma falha da planilha. Quem sabe a gente, como bons cidadãos brasileiros, a gente possa indicar essa melhoria, né, para a plataforma. Mas ela nos calcula isso, a gente pode montar planilhas Excel baseado nesses cálculos, perdão, aqui entrou uma tela errada. Então, essa minha apresentação, ela dá o passo a passo também, como fazer isso, né? A minha simulação aqui da apresentação, eu imprimi aqui para mostrar aqui, né? Calculou, e eu imprimi, deixa eu só passar aqui, que está demorando um pouco, eu imprimi a minha simulação, na minha simulação da apresentação, ficou R$ 199,88. Eu posso imprimir isso aqui e levar numa negociação, sabendo que eu tenho uma margem aí de 30%, aqui no caso dessa simulação, de 30%. Eu posso chegar para o comprador e dizer, olha, R$ 199,99, né? E aí eu tenho uma ideia de quanto que eu posso negociar e qual é meu processo, ok? Então, essas são as duas ferramentas que eu gostaria de passar para vocês, uma planilha Excel que o PX desenvolveu. E esse simulador é gratuito, está disponível para todas as empresas, independente de estar no PX, independente de estar na PEX, independente de estar em qualquer situação, ele está disponível. Essa planilha já me salvou algumas vezes, pois quando eu organizava alguma rodada de negócio, ou algum evento, eu me lembro aqui de cabeça agora, um empresário que foi para o Chile numa rodada do BID, e eu estava nessa rodada, e o comprador pediu o preço, e o comprador xingou ele, porque ele falou o preço em reais. E ele veio correndo, olha, eu queria ver como é que faz isso, coisa e tal, eu nem conhecia ele não era atendido pelo PX, e eu disse, não, vem cá, vamos lá. Eu abri essa planilha e a gente fez o cálculo de 3, 4 produtos dele, rapidinho, ele montou a planilha e aí continuou as negociações e acabou fechando um negócio. Tá? Bom, e depois que eu calculo, gente? Depois do que eu calculo? Eu tenho que levar, obviamente, alguns itens em consideração, né? As coisas, algum material que eu tenho que fazer adaptação, o envio de amostra, isso tudo é custo. Acho que está falhando minha internet de novo, Josi. Me corrige aí. Só deu uma falhadinha leve, mas a gente conseguiu entender. Uma falhadinha aqui, dá um pico de energia aqui de novo. O marketing e propaganda, às vezes eu tenho que colocar isso no custo, né? Eu vou ter que fazer uma campanha publicitária, às vezes eu tenho que colocar isso no custo do meu produto. Aí eu não sei como é que a sua empresa trabalha com esse processo, tá? A embalagem, se for uma embalagem, tem que fazer uma embalagem mais sofisticada, custo mais caro, alguma certificação, isso tudo vai envolvendo custo e eu tenho que fazer um bem bolado, né? Somar isso na balança, para que isso chegue e gere, sim, um lucro, às vezes para a sua empresa entrar, né? Obviamente, o comércio exterior muitas vezes exige algum tipo de investimento, mas eu tenho que saber fazer isso na hora de calcular o custo. E, por fim, gente, com o preço em dólar ou em euro, essa planilha pode ser usada em euro, é a hora de eu fazer uma brincadeira séria, que é ver se o meu preço é competitivo. Então, abuse de internet, Google, sites de compras,
para ver como que está sendo praticado em dólares esse seu produto lá no outro país. Ou o seu produto ou um produto similar. Não hesite, se houver condições, claro, em viajar para esse outro país e conhecer o mercado, né? Eu conheço alguns empresários, né? Eu estou atendendo uma empresa aí, o empresário me disse que ele estava programando férias, foi feito um estudo para a empresa e o mercado dele, muito destacado, era Colômbia, e ele disse que, coincidentemente, tinha uma viagem programada com a esposa para a Colômbia. Então, ele vai transformar a viagem de férias com a esposa numa pesquisa de mercado. Eu não sei se ela vai gostar, mas ele me disse que vai fazer isso. Em breve teremos uma pesquisa de mercado durante férias. Pode ser, mas se tiver condições de ir até o país, vá. Mas hoje tem internet, né? Compare o seu preço, porque isso pode gerar um ajuste na sua margem de lucro ou coisa do tipo aí, tá? Obviamente, também é importante avaliar, né? Principalmente para produtos de varejo, né? A relação ao produto e ao preço que irá praticar pela sua empresa no mercado-alvo. É a mesma coisa, na verdade, que eu estava falando agora, tá? E, por fim, né? Se você tiver o mercado certo, e aí uma boa pesquisa de mercado ajuda nesse processo, e tiver o seu preço calculado, vamos lembrar, o comprador já vai enxergar em você, na sua empresa, uma empresa mais preparada e, portanto, uma empresa que pode fazer negócio com ele. E se seu preço for bom, e se seu preço for competitivo, automaticamente você fecha negócio e vamos lá, vamos comemorar, né? Então, em nome aqui do PayEx Campinas, eu coloco destaque à minha direita os nomes dos meus colegas aqui. Eu agradeço por essa oportunidade, mais essa oportunidade. Espero que tenha sido claro e tenha contribuído com a informação de vocês. E sempre gosto de terminar, como sempre, com uma frase que eu ouvi de um grande empresário brasileiro, chamado Luiz Fernando Furlan, e ele falou isso numa reunião, achei o máximo, guardei essa frase, e por isso que eu dou autoria a ele, não sei se é dele a autoria, mas ele que falou, que é o seguinte, né? A gente sempre começa os nossos negócios pequenos. O importante é pensar grande e andar depressa. Muito obrigado, sucesso a todos e boas exportações. Muito obrigada, Tiago, pela brilhante apresentação, já é referência nas nossas capacitações sobre formação de preço. Antes de a gente abrir para as questões, eu gostaria de convidar o empresário Carlos Lucchini, diretor da empresa Fluxo Sistemas da cidade de Jundiaí. Ele está finalizando o atendimento do PayEx e vai falar um pouquinho sobre a experiência que ele teve com a precificação internacional e como o PayEx auxiliou nesse processo. Carlos, por favor, pode ficar à vontade. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer aí a oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa experiência que tivemos com a PayEx. Quero agradecer em especial a Josi, que nos atendeu nesse período. Foi uma professora exemplar. Tiago, fica tranquilo que não vou deixar ela ir para a televisão, não, tá? Ela está muito bem colocada, então, como essa experiente professora na parte de exportação. Eu posso dividir a minha tela com vocês? É possível? Está aparecendo para a gente, só abrir em modo apresentação, Carlos, por favor. Perfeito. Bom, rapidamente, gente, a nossa empresa é uma empresa de tratamento de água efluente. A gente trata água em todo o Brasil, temos aí uma abrangência nacional, e com a PEX, até numa live que eu tinha já visto do Tiago, realmente vamos falar assim, me arregalou os olhos, pensar grande, sendo pequeno, mas pensando grande, e pensando, nós não podemos só atuar, podemos atuar fora do Brasil. Hoje nós atuamos no Brasil todo, porém, Paraguai está mais perto do que o Nordeste nosso, o Norte nosso. E temos fornecedores lá de fora que a gente traz equipamentos para o Brasil. Ora, esses exportadores de lá poderão também receber a nossa tecnologia aqui do Brasil. Quer dizer, é uma comunicação que nós temos e ofertamos os nossos produtos para eles, visto que eles também podem usar o nosso know-how aqui do Brasil. E então nós sempre pensamos na economia circular.
nós nascemos, né, com esse símbolo aqui da economia circular, e hoje nós fazemos, né, tudo que nós pensamos em reuso de água, reuso ou minimização de energia. Então, nós temos, né, vários equipamentos, né, ligados sempre ao tratamento de água efluentes, né, todos esses equipamentos nós temos em nosso portfólio. Aqui é um biodigestor que gera energia. E aqui nós temos, né, os sistemas de purificação de água que são aplicados em todo o mundo. Tá? Então, nosso know-how, nós não perdemos nada pelo know-how do pessoal lá de fora, tá, gente? A gente tem aí uma expertise que a gente pode atender, e já atendemos o mercado lá de fora com produtos brasileiros. Então, esses são produtos que nós colocamos, né? Esse aqui é um produto que o equipamento está instalado na JBS, lá do Rio Grande do Sul. Aqui é um produto para a indústria alimentícia, né? Para tratamento de sucos. Então, tudo que é líquido, né? Basicamente, a gente consegue tratar de uma forma semelhante à tecnologia que a gente aplica para a água. Bom, então, eu não vou apresentar a planilha, né? Até eu tinha preparado ela, mas basicamente o que o Thiago mostrou para vocês, realmente a gente usou a planilha da PIEX, que a Josi nos mostrou, nos treinou. Foi muito fácil, tá? Montar a planilha. A gente, inicialmente, a gente queria ficar tranquilo, vou fazer só um Xworks, e o meu cliente lá fica, né, incumbido de fazer o resto. Porém, o nosso cliente é amigo também. Então, eu falei, me ajuda aí, né? Então, nós fomos atrás de ajudá-lo a ele poder calcular o preço que ia chegar o nosso produto nos Estados Unidos. E também conta isso, né, Tiago? Quer dizer, nós temos o preço que é colocado lá, o preço FOB é um preço FOB, mas, de repente, um país que vai ser o destino final, ele tem impostos também, né, e que vai também impactar na nossa competitividade lá fora. Tá? Agora, resumindo, né, o que me encantou, o que realmente a Josi nos treinou, foi essa vantagem que nós temos com a exportação na captação de impostos para os nossos produtos nacionais. Quer dizer, eu exportando, eu gero mais impostos, né, que eu posso abater do custo do meu produto nacional. Isso foi fundamental para a gente se esforçar e poder exportar os produtos. E a outra coisa importante é isso, né? A gente tem clientes lá fora, tem fornecedores lá fora, que eles podem também receber os nossos produtos de forma até parcial. Por exemplo, eu recebo aqui um sistema de desinfecção por luz ultravioleta. A eletrônica é feita lá na Holanda. A parte física eu faço aqui no Brasil. Então, eu fiz um acordo com ele de eu fabricar parcialmente o negócio aqui no Brasil. E, com isso, né, a gente tem aí uma parceria de fabricação. Eu fabrico a parte mecânica para ele e ele fabrica para mim a parte eletrônica. Então, em resumo, né, nós buscamos exportar para ter essas vantagens competitivas no mercado nacional e também atender o mercado internacional. Perfeito. Okay. Muito obrigado Carlos. aí pela atenção, pelo convite. Eu recomendo, de fato, né, esse curso que a PIEX nos dá, esse treinamento, né, esse posicionamento, né, da equipe nossa nessa área de exportação. Muito obrigada, Carlos, novamente pela disponibilidade de participar da nossa capacitação, trazer a sua experiência. Eu vou abrir agora as perguntas que estão no chat, eu já separei algumas. Assim que a gente for fazendo, vocês podem ficar depois à vontade para abrirem os microfones, quem quiser complementar alguma questão das perguntas que já estão no chat. Eu vou iniciar pelo William Barreto,
ele tem aqui duas perguntas sobre a formação de preço. Essa pergunta para o Tiago. Formação de preço de venda, ela deve ser considerada como um dos diversos aspectos para a tomada de decisão. Essa é uma das questões. A outra é sobre o câmbio. Qual câmbio que deve ser utilizado? O atual ou o projetado para a data de entrega, observado no relatório Focus do BCN? Muito bem. Vamos lá. Primeira pergunta é sobre a questão da estratégia, né? É isso, Josi? Isso, é um dos aspectos para a tomada de decisão, né? A formação do preço. Claro, a formação é um aspecto, sim, porque imagina que eu conclua que o meu produto custe muito caro no outro país, né? Isso já acontece às vezes. E aí eu acho que o empresário Carlos Lucchini aqui falou um negócio real, né? Necessariamente não é porque é barato aqui no Brasil que lá no outro país vai ser, porque tem os impostos lá no outro país, às vezes esse país não tem um acordo comercial conosco, então tem um imposto de importação lá no país e acaba que o produto seja chique mais caro, né? A gente às vezes se depara com isso, por isso que tem que fazer um bom estudo, um estudo de mercado e, obviamente, calcular o preço para tomada de decisão, né? Quanto ao dólar, eu passei uma estratégia que eu gosto de usar, que está nessa apresentação, que é o quê? Eu nunca passaria para um comprador uma tabela de preço sem uma data, e eu me basearia num processo de oscilação de dólar momentâneo, tá? Momentâneo. É muito difícil saber quanto é que o dólar vai estar. Por exemplo, se eu tiver que fazer a remessa daqui 30 dias, eu não sei quanto o dólar vai estar daqui 30 dias. Dá para pegar as previsões do Banco Central, coisa e tal, mas nem sempre as previsões são previsões, que nem previsão de chuva, né? Nem sempre dá certo. Então, o que eu acho que tem que fazer? Primeiro, dar uma data limite para fechamento de negócios e calcular a sua planilha, colocar um dólar mais baixo. Se você acha que está muito oscilando o dólar, eu fiz a conta na minha apresentação, usando um dólar 5% menor do que estava ontem. Eu até nem sei quanto é que fechou o dólar hoje. Tá? Estava R$ 5,00 agora há pouco, depois eu já vi que já tinha subido para 5,05. O dólar oscila. Então, coloca menos na sua planilha e oferece uma tabela de preço em cima desse cálculo. O empresário não precisa dizer para o comprador qual o dólar que ele usou para calcular. Ele precisa dizer só quanto é que vale o produto dele, né? E aí você coloca lá uns 10%, 5% a menos para jogar nessa planilha, e aí você tem um coeficiente de erro. E coloca na sua proposta uma data, né? Uma data, olha, essa proposta tem validade até a data tal. Ela será revisada e será atualizada conforme cotação do dólar, etc. Ok? Não sei se eu respondi, é mais ou menos isso. Segunda. Perfeito, Tiago. A próxima pergunta que a gente tem no chat foi feita pelo Ricardo. Ele é da indústria de tênis e gostaria de saber onde ele consegue encontrar o valor de venda dos produtos similares ao dele no mercado externo. Vamos lá, Ricardo. Hoje de tarde foi bem legal aqui. A gente teve, por exemplo, uma apresentação hoje de tarde pela Apex da Amazon. A Apex proporcionou para nós uma palestra, eu praticamente assisti, depois vai estar disponibilizado lá, acho que nas plataformas da Apex. Mas a Amazon, por exemplo, é um marketplace muito interessante para você pesquisar preços, mas não só, principalmente para o mercado americano. Mas o Google ainda é o grande, tentar achar lojas no Google, a gente acha isso com até uma certa facilidade. Os marketplaces, que são as grandes lojas online, elas ajudam a gente a calcular isso. Quer dizer, quanto é que vale esse meu produto lá no outro mercado? Infelizmente é isso. Tem que ser via pesquisa, sentar na cadeira e fazer uma pesquisa. Geralmente, quando a gente vai fazer isso, a gente dá uma boa vasculhada. Pesquisas, obviamente, são melhores quando é na língua do país, né? Se você pesquisar em língua portuguesa para a Espanha, por exemplo, para a Colômbia, ou mesmo para os Estados Unidos, dificilmente você vai achar alguma coisa. Agora, achar uma loja, se eu digitar no Google, na língua do país, e escrever o nome do país, é muito provável que eu ache. Como o seu produto é calçado, cara, acho que vai ser muito fácil você achar isso, tá? Principalmente nesses grandes marketplaces aí, coisa e tal, que são bacanas de olhar, porque tem os produtos lá sendo vendidos, tá bom? Certo.
Outra pergunta aqui é da empresa, acho que a empresa ProHair Suporte. Eu gostaria de saber, ela não é fabricante direto, e sim uma terceirista. Nós temos uma Certo. outra questão parecida com essa. Como funciona a composição do preço, já que o produto é comprado de outro estado, é pago o ICMS e essa empresa revende? Essa é uma Muito questão. bem. E a outra que é muito parecida é da Ana Paula, que ela quer saber também sobre a questão dos impostos, que são os impostos do mercado interno, são para quem fabrica, e ela também não fabrica. Como ficaria isso na composição do preço? Isso, se você vai ser uma exportadora, a gente chama isso de exportação indireta, tá? É um processo. Existem, inclusive, empresas no Brasil que são especializadas em só exportar. Elas pegam o produto de um fabricante e exportam. Como funciona a tributação do comércio exterior nesse caso? A isenção no caso, por exemplo, seria do lucro real, lucro presumido, né, o mesmo do simples. A isenção, ela ocorre em qualquer circunstância. O produto, hoje você compra para vender no mercado interno, então ele vem com ICMS. Se você pegar e receber esse produto, né, você comprar esse produto para exportação com a finalidade de exportação, ele vai sair lá da fábrica, já com isso na nota, o CFOP da nota lá, já vai sair como exportação, portanto, sem as tributações, vai sair isento, você só vai ser o intermediário que vai fazer o processo, ele não vai pagar a tributação e vai sair do país sem a tributação, tá? Agora, tem um probleminha aí, tá? Como você que vai exportar e não a fabricante, você compra produto, ele vai chegar na sua fábrica. Sem esses impostos, você tem até 180 dias, se eu não me engano é isso, ou 90 dias, eu não me lembro direito agora, de cabeça, mas você tem um prazo para enviar ela para o exterior. Do contrário, você paga. Tá? É mais ou menos assim, é uma tributação um pouquinho diferente. Tá? Lá tem uma entidade chamada CCX, que é o Conselho das Comerciais Exportadoras e Importadoras do Brasil. Eles têm muita informação sobre isso, vale a pena entrar no site www.cciex.com.br. Lá eles têm bastante informações, tem bastante palestras sobre isso. Essa parte de tributação é mais ou menos, segue a mesma linha, o cálculo para o empresário é exatamente o mesmo. Só tem que levar em consideração, né, para você que não é o fabricante, é que você tem que colocar a tua margem ali naquele preço, né? E aí tem que colocar o seu lucro, que você também quer faturar, né? Tá bom? Outra pergunta da Inês. Quanto ao imposto de renda, as empresas no lucro real apuram os lucros sobre a margem, né? Como que ficaria o imposto de renda? O que muda? Segue o mesmo processo, mercado interno e mercado externo, tá? Pode ver que quando a gente falou do simples, não há isenção do imposto de renda. O simples a gente não tirou o imposto de renda, que está no componente do simples. As empresas pagam imposto de renda normalmente, ok? As perguntas do chat acabaram. Se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta que não ficou esclarecida, fiquem à vontade para abrir os microfones. Era isso, então. Eu agradeço aqui a presença de todos, já estamos com mais de 1h30 de evento. Está disponível no chat a lista de frequência e uma avaliação. Eu peço, por favor, que vocês preencham para a gente. Agradecer novamente o Tiago pela excelente apresentação, ao Carlos pela disposição em participar da nossa capacitação coletiva, aos técnicos que nos auxiliam durante todo o processo, os empresários que nos acompanham em diversas capacitações, temos diversos rostos conhecidos, aos novos empresários, sejam muito bem-vindos. E aqueles que têm interesse em participar do PayEx, que não conhecem ainda o nosso programa, nós estamos à disposição para atendê-los. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco por e-mail. No chat tem o nosso e-mail, tem o nosso telefone também. Por meio da lista de presença, nós também poderemos entrar em contato com vocês. Agradeço muito a todos. Olavo, por favor, fique à vontade para fazer as honras e finalizar o nosso evento. Bom, Josi, vocês me ouvem bem? Só complementando, Josi, só para te atrapalhar um pouquinho, estou lá, desculpa, professor Olavo. Claro. Eu vi que os colegas aqui disponibilizaram a minha apresentação no chat, isso, tá? Isso, também. Obrigada, então, por favor, quem quiser baixar ela, já está ali disponível no chat. Entra no chat, dá o download, já baixa a apresentação, foi rápida aí a turma, né? Obrigado aí, gente. Josi, muito obrigado aí pela
mediação. O Thiago não falou, mas essa é a 4ª apresentação sobre preços que ele faz no núcleo, e essa teve o maior pico de presença, que foram 82 assistindo. Nós vamos fazer novas capacitações, já temos agendado uma com CCX, que são de comerciais exportadoras, para março, design e embalagens com a Ana Brum, do Centro Brasil Design, que vai ser em abril, e uma de promoção comercial sobre feiras, missões, rodagem de negócios e produtos da Apex, que vai ser realizado em maio. As datas, depois a gente divulga isso com mais calma. Thiago, muito obrigado pela sua presença, obrigado, Carlos, pela sua presença aí, sempre é legal trazer um empresário para ilustrar. Agradeço a equipe, agradeço todos os técnicos, o apoio da Facamp, da Apex, do Gabriel, nosso novo gestor aí na Apex, a audiência e, obviamente, a gente sempre acha que esse trabalho é sempre um trabalho coletivo e nunca é um trabalho de único. Então, agradeço a todos, sejam todos aí um bom final de noite, obrigado pela presença. Até logo. Muito obrigado. Obrigada a todos.